Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E aqui estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu sou Ricardo Honório, para você que está chegando agora, e comigo está o meu fiel, dileto companheiro Alcir Almeida, que nos acompanha já há alguns anos nesta produção da Comunhão Espírita de Brasília. Hoje nós vamos iniciar um novo tema, nós vamos falar sobre a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, e a partir de agora, aí sim eu quero convidar o Almeida para que ele dê as suas boas-vindas a todos vocês que nos acompanham. Seja bem-vindo, Almeida. Obrigado, Ricardo Honório, alegria de sempre. Muito obrigado a vocês que com suas observações, com seu like, com seu dislike, com as suas sugestões, tornam esse programa cada vez mais agradável, cada vez mais produtivo para vocês. E eu me permita complementá-lo para nós também. Não, para nós como diz outro, fazer esse programa já é maravilhoso, né? Mesmo que a gente estivesse só sentando e conversando, sem gravar. E como nós aprendemos, né, Almeida? Demais da conta. Nós já comentamos aqui outras vezes. A gente fala, depois não sabe como é que de onde saiu, mas é tão legal. E o que eu quero dizer, o quanto que a gente aprende nas conversas anteriores, né? Que antes de o nosso amigo Rodrigo ligar as câmeras e começar a gravar o programa, nós tem um bate-bola quente. Temos um bate-bola aqui, nós falamos sobre espiritismo, mas falamos também sobre outros pensadores não espíritas que contribuem deveras para a construção. A gente fala muito de filosofia, né? A verdade é essa, que quando começa a juntar, vou usar uma palavra bonita, conjuminar. Quando você começa a tornar um conjunto, que você começa a falar de filosofia, psicologia, de sociologia, de religiosidade, de espiritualidade, não que nós sejamos, porque nós não somos, claro. Ou pelo menos eu com certeza não sou sábio, mas nós tentamos compreender a sabedoria da obra divina. É verdade. Isso que é o legal. E o interessante, Almeida, é que como nós sabemos que não somos sábios, temos esta consciência, cada conversa que nós temos, cada coisa que você diz, que impacta em mim e starta um entendimento, caramba, eu não tinha pensado nisso. Muda. Né? Vice-versa. E vice-versa, eu acredito que você também. Com certeza. Às vezes, e eu percebi isso no seu semblante, quando eu falo algumas coisas que você, caramba, e isso é agradável quando a gente diz assim, a gente pensa assim, caramba, eu startei um processo novo no Almeida, no Ricardo, e certamente em você também. E eu digo isso porque nós temos alguns feedbacks dos nossos ouvintes, e é muito interessante quando eles dizem, não tinha pensado nisso. Aquele comentário que o Almeida fez me fez perceber uma outra realidade que eu não tinha, e é isso que vai construindo esse novo edifício intelectual, moral, consciencial da nossa realidade. E isso é muito bom, é muito bonito. Relacional. E relacional. É verdade. Que o mais importante é como você se coloca em relação ao mundo. É verdade. Aquilo que não está dentro de você. E vou até um pouquinho mais também. Uhum. Lembrando que essa relação, ela começa consigo mesmo. Porque se eu não me relacionar bem comigo mesmo, jamais eu vou me relacionar bem com você ou com o exterior de maneira geral. Como diz o outro, se você não está relacionando bem com você, você já vai começar a tropeçar na hora que você levanta da cama para pegar a escova de dente. É por aí. Né? Você não vai nem escovar o dente direito, você vai escovar. Eu acho que a gente deu uma fugida um pouco. Vamos voltar para o livro aqui? Vamos voltar para o texto aqui. Vamos voltar para cá, Almeida. Almeida, vamos iniciar o tema Influência dos Espíritos sobre os acontecimentos da vida, a partir da questão 525, quando Kardec faz a seguinte pergunta. Os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida?
Almeida? Olha, é interessantíssimo que essa pergunta tem tudo a ver com a pergunta 459, né? Eu até, ó, tá aqui, ó, deixei separado. Então tá bom. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Exatamente. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Aí a pergunta aqui é um pouquinho só diferente, aquele processo do Kardec de ir fatiando, né? É isso. Ele vai fatiando. Os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Lá na 459 a gente já respondeu que os espíritos influenciam nossas ações. Nós construímos os nossos acontecimentos. Né? Semana passada a gente ainda estava falando sobre isso, né? Falamos sim. Nós geramos as nossas causas. Então, com certeza os espíritos influenciam sim nos acontecimentos da nossa vida, porque eles influenciam nossas ações. Eles influenciam como nós construímos a nossa realidade. Né? É verdade. Quer dizer que os espíritos mudam a realidade? Não. É aquela frasezinha que um dia eu ainda vou descobrir o autor. Os livros mudam o mundo? Não. Livros mudam as pessoas mudam o mundo. Né? Quer dizer que os espíritos constroem a realidade material? Não. Eles influenciam como as pessoas agem dentro dessa realidade. E como tal, elas influenciam, as pessoas mudam a realidade, influenciadas por espíritos. Você fez os comentários que eu iria fazer. Até para, mais uma vez, a gente trazer para os nossos ouvintes, tentando desmistificar um pouco aquela ideia, principalmente no universo espírita, de que espírito desencarnado é responsável por tudo na nossa vida, é o culpado por tudo. E não, gente. Olhem, a palavra que o Kardec usa e que os espíritos usam é influência. Eles nos influenciam, mas a decisão é nossa. A decisão, inclusive, de escolher por quem nós seremos influenciados. Até a escolha da influência é nossa. Como é que eu vou dizer? Você não tem como você escolher qual o espírito vai te influenciar, porque todos estarão influenciando, mas a tua decisão de ouvir a influência de A ou de B é sua. Exatamente. O nível da frequência, o valor da influência, melhor dizendo, é você que escolhe. Pelos seus pensamentos, pelas suas palavras, pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos. Os espíritos, eles leem a nossa realidade e se coadunam em função da sintonia que surge entre o que nós somos com o que eles são. E a partir dessa sintonia, as influências se dão e as ações surgem no plano físico, pelas nossas mãos, pela nossa boca, enfim. Pelos nossos braços e nossas pernas. Exatamente, Almeida. Então, vou repetir a pergunta. Os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida? Resposta, seguramente, visto que te aconselham. Mais uma vez, te aconselham. A decisão de aceitar o conselho é nossa. A decisão é tua, a decisão é minha. Exato. Mas aí o Kardec faz uma segunda pergunta. Eles exercem essa influência de outro modo que pelos pensamentos que sugerem? Quer dizer, eles têm uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? É a mesma pergunta, é a mesma resposta. Sim, eles atuam, eles influenciam, mas nunca eles vão fazer essa câmera levitar para que esse programa não aconteça, por exemplo. Não vai acontecer. Agora, se eu sou um médium de efeitos materiais, se eu estou predisposto a não fazer o programa, eu estou com preguiça, eu estou com má vontade, essa câmera vai levitar e esse programa não vai sair. Né? Agora, não, eu venho para a comunhão, eu quero fazer isso aqui, por mais que um espírito possa não querer que esse programa não aconteça, ele não vai conseguir desrespeitar as leis naturais, fazer um abracadabra e virar essa câmera pelo avesso. Verdade. Não, e eu estou pensando aqui agora, você falou, nós marcamos a hora, né, de começar a gravação, e eu saio de casa no horário previsto,
considerando o deslocamento. E hoje, como eu te falei, 2 acidentes no trajeto me fizeram atrasar aqui quase meia hora. Isso. Né? Mas nem por isso nós deixamos de gravar o programa. Com certeza. Né? Nem por isso. Eu poderia dizer, já atrasou mesmo, não vou mais. Né? Você poderia dizer, já que o Ricardo atrasou, é um desrespeito para comigo, e eu vou embora, não gravo mais também. Acabou. Né? O Rodrigo também poderia dizer, já que os 2 atrasaram, eu não vou mais gravar mais. Tenho mais coisa para fazer. Tenho mais coisa para fazer. E por que eu estou fazendo esse comentário que parece uma bobagem, mas não é. É para dizer... São essas pequenas coisas que definem a nossa realidade. E a decisão, gente, está sempre conosco. É claro que vão ter coisas que vão extrapolar a nossa capacidade de ação e alguma coisa não vai ser feita ou vai ser feita de outro jeito. Mas que não seja por nossa decisão, por nossas escolhas. É isso, Almeida? Com certeza. Vamos ver o que diz aqui então, o Espírito. Vamos lá, né? A subpergunta do Kardec. Se eles exercem essa influência de outro modo que pelos pensamentos que sugerem, quer dizer, eles têm uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Resposta, sim, eles têm uma ação direta, eles podem ter, mas eles não agem nunca fora das leis da natureza. Eles não vão fazer essa câmera parar de funcionar só porque querem. Não vão. Eles estão submetidos às leis naturais. Isso. E aqui tem um comentário do Kardec. Imaginamos injustamente que a ação dos espíritos não deve se manifestar senão por fenômenos extraordinários. Aí eu fico lembrando daquela frase do Evangelho em que Jesus vira e fala: "Ó povo, me pedem por sinais." A gente está sempre pedindo sinais, acha que os espíritos sempre agem por sinais, vão quebrar as leis da natureza, vão fazer montanhas subirem e caírem em outro lugar. Não é assim. Não é assim que acontece. Quiséramos que nos viessem ajudar por meio de milagres e nós os representamos sempre armados de uma varinha mágica. Não é assim. Eis porque sua intervenção nos parece oculta e o que se faz com o seu concurso nos parece muito natural. Perdão, parece natural porque ocorrem de maneira natural. De acordo com as leis da natureza. E como é oculta, é até por vezes mais poderosa. E por ser oculta, nem sempre nós percebemos. Assim, por exemplo, eles provocarão a reunião de 2 pessoas que parecerão se reencontrar por acaso. Eles inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar. Eles chamarão sua atenção sobre tal ponto, se isso deve causar o resultado que querem obter. De tal sorte que o homem, não crendo seguir senão seu próprio impulso, conserva sempre seu livre-arbítrio. Então, para todos os efeitos, a decisão é minha. A responsabilidade é nossa. E acaba sendo mesmo. Mas antes, por trás da sua decisão, teve essa influência, teve essa sugestão, teve essa indução para que você chegasse àquela conclusão. Agora é interessante, e aqui o Espiritismo tem uma inovação, foi isso que você acabou de falar. Em outras doutrinas, inclusive cristãs, o poder da salvação está no além. Né? Deus é que decide. Se eu nasço na situação correta, eu vou para o céu. Ou se eu nasço na situação errada, eu vou para o inferno. Né? Existem doutrinas, não vamos botar nomes aqui, claro, mas existem doutrinas que colocam as coisas assim. Né? Existem doutrinas que dizem... a doutrina da predestinação, por exemplo. A predestinação é essa, eu nasço na situação A... Então, se você nasceu na situação B, problema seu. Problema é seu, você foi nascido para a danação eterna. E acabou-se. Ou existem doutrinas que dizem que elas são mais amorosas, são mais amigáveis. Você toma uma decisão. Se você decide pelo bem, você está no céu. Se você decide pelo mal,
você vai para o outro, né? Uhum. Ah, mas e as coisas que eu faço? Não, você decidiu certo, você está salvo. Você decidiu errado, está errado. Não interessa o que você faça, não interessa como você vive. A doutrina espírita é diferente nesse critério, né? Ela vira e fala, olha, você tem várias encarnações. As suas encarnações, você escolhe as suas atitudes e você constrói uma nova realidade. Ah, mas eu fui um guerreiro impiedoso, matei muitas pessoas, desrespeitei muitas mulheres, cometi estupros, papapá. Aquele foi o seu eu, o seu ego 200 mil anos atrás. Hoje você constrói uma nova realidade. Hoje você decide uma nova realidade. Né? E você pode ser outro ser. Você é um ser em constante evolução. Você é um ser em constante progresso. E lembrando que evolução não é sempre para frente. Como diz o outro, evolução não quer dizer que seja uma linha reta. É isso que eu quis dizer. Uhum. Né? Você decide como é que você caminha. O progresso sempre acontece de uma forma ou de outra. Você pode até decidir estagnar, mas você sempre vai caminhar meio milímetro que seja para frente. Excelente esse comentário final. Para evitar o entendimento, quando você disse que a evolução não é sempre para frente, alguém pode entender, então eu posso evoluir para trás? Não, não é que você vai evoluir para trás. É que a evolução não é uma constante, não é uma permanente, não é uma ascendente, sequenciada. Você pode evoluir mais, evoluir menos, estacionar, para um pouco, vai para lá, vai para cá, mas sempre caminhando no sentido de se aperfeiçoar. É isso, né, Almeida? É que existe a evolução dentro do conceito espírita, que é isso que você acabou de dizer muito corretamente, e existe a evolução do Charles Darwin, que é outra coisa. Sim. E na evolução do Charles Darwin... Aí é evolução biológica. A evolução biológica, ela pode não ir para frente. Sim. Não, tudo bem. Por isso que aqui, quando passou aqui, eu falei depois eu tive que fazer a correção. Mas a gente está falando do ponto de vista espiritual. Espiritual. Do ponto de vista espírita, a evolução é sempre para frente. Perfeito. Mesmo que exista grandes processos de estagnação. E digo até mais, viu, Almeida? Mesmo com a gente considerando os desvios da evolução do ponto de vista biológico, de acordo com Charles Darwin, ainda assim, o conjunto... No conjunto, está sim. caminhando para frente. No conjunto. É que aquela história, né? A gente tem que tomar cuidado com a palavra evolução, porque quando alguém morre, alguém desencarna, o médico chega e diz, o paciente evoluiu para óbito. Evoluiu para... É bem interessante, é verdade. Tem que tomar cuidado com as palavras. As palavras são perigosas às vezes. É verdade, evoluiu para o óbito. E eu estou citando Mário Sérgio Cortella. Eu estou citando Mário Sérgio Cortella. Que bom, bacana. Vamos em frente? Questão 526, então. Tendo os espíritos uma ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos para que se cumpra um acontecimento? Por exemplo, um homem deve perecer. Ele sobe em uma escada, a escada se quebra e o homem se mata. São os espíritos que fazem a escada quebrar para cumprir o destino desse homem? Olha, agora fiquei com medo, Almeida. Os espíritos podem quebrar a escada. Toma cuidado onde você põe o pé. E agora? Não, gente, para, né? A escada tá ali com um defeito, seja porque ela tá muito velha e... Ele que não teve atenção de pegar uma escada nova, né? E degradou, né? Ou ela já foi construída com defeito, ou como diz o outro, se há um destino, é aquele ser humano encontrar algo que cause o seu desencarne, né? Agora, preste atenção em que escada você está subindo, por favor. É verdade. Certamente muita gente deve estar lembrando agora, Almeida, que ao colocar o pé no primeiro degrau de uma escada, percebeu que ela não estava boa e desistiu de subir. Olha, e o pior é que quando fala escada, eu lembro de meu pai, como é que meu pai usava uma escada, essas escadas assim, ele sempre pegava a escada e dava um tranco. Uma chacoalhada dava nela, uma chacoalhada, né? Para ver a solidez daquela escada. É verdade. Né? Mesmo que ela tivesse uma aparência ruim, né? Ela podia estar sólida.
É verdade. Né? E o contrário também. E o fato dela estar bonita não quer dizer também que ela não seja quer dizer sólida. que ela está resistente àquilo. Exato. Então vamos à resposta. É bem verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrogar, fazendo surgir no momento oportuno um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. Ou seja, o poder dos espíritos está sempre limitado às leis da natureza. No exemplo que citas, da escada, a escada se rompe porque ela estava carcomida ou não bastante forte para suportar o peso do homem. Se estava no destino desse homem perecer dessa maneira, eles lhe inspirarão o pensamento de subir por essa escada, que deverá se romper sob seu peso, e sua morte terá lugar por um efeito natural, sem que seja necessário para isso fazer um milagre. É aquela história, né? Ah, não, eu não acredito que alguém nasça com o destino de morrer caindo de uma escada, né? Ah, não, esse aqui está completando só uma série de processos que ele tem que aprender, que ele tem que experimentar, então ele vai morrer muito jovem, né? Antes dos 30, como se costuma dizer. Ele vai encontrar uma escada podre, ele vai encontrar, como diz o outro, um piano caindo de um edifício, né? Ele vai acordar com muito sono e vai atravessar uma rua movimentada sem prestar atenção nos carros em movimento. Alguma coisa assim vai acontecer, né? Agora, não, vai encontrar uma escada. Eu acredito que o planejamento de uma encarnação é muito mais sábio do que isso. Mas é verdade. É verdade, Almeida. Mais uma vez aquela questão que nós falamos aos nossos irmãos espíritas. Vamos estudar, desenvolver o nosso entendimento das leis naturais, tirar um pouco desses devaneios que trazemos, talvez, de experiências pretéritas que ainda estão em nós, essa sensação, ou essa busca permanente pelo maravilhoso, pelo mágico, pelo incrível, o incrível, o extraordinário. Aquilo que acontece assim, Deus agiu diretamente sobre mim. Gente, Deus age sobre nós o tempo todo. Mas sem fugir de suas próprias leis. O que nós temos que fazer é buscar conhecer essas leis naturais, viver de acordo com elas, tirar o melhor proveito desse conhecimento, tentarmos ser felizes o mais que pudermos, se utilizando dessas leis. E aceitar aquelas consequências não tão agradáveis sem reclamar, porque saberemos que quando elas acontecem, são também consequências naturais dessas mesmas leis, às quais nós estamos submetidos, todos nós. Eu gostaria de fazer um comentário. Ah, mas usando o exemplo da escada, né? Aí você começa a acordar, né? E você começa a ser uma pessoa mais atenta, né? Exato. Eu vou cuidar melhor da minha saúde, eu vou cuidar melhor do meu peso. E olha que quem está falando aqui está lutando contra a balança. Eu tenho que ser consciente que eu tenho esse problema, né? Então eu vou tomar cuidado com as escadas que eu encontro, né? Ah não, mas eu sei que eu sou uma pessoa desatenta. Eu vou começar a prestar atenção ao atravessar as ruas. Ai, mas caramba, pianos caem. Eu vou prestar atenção nas calçadas por onde eu caminho. Mas você está planejado para morrer antes dos 30. Caramba, ele mudou tanto, ele está aproveitando tanto essa encarnação, eu acho que vamos dar uma moratória para ele. Lembremos que a encarnação não é trilho, é trilha. É trilha. E vamos lembrar, mas isso não acontece. Está aí o Chico. O Divaldo também. Está aí Divaldo. Né? É que o Divaldo a gente ainda não sabe os detalhes, né? Até porque ele ainda está entre nós. Mas o Chico já é sabido que ele recebeu mais de uma moratória. Aquela angina que ele tinha, que o fez sofrer desde os anos 70, não nos enganemos, desde os anos 70, ele sofria com angina, poderia ter levado ele mais cedo.
Mas né? foi sendo postergado. Foi sendo postergado, primeiro, porque ele era produtivo. Ele estava produzindo muito mais do que estava planejado. Se a gente acompanha aí nos livros, era programado ele trabalhar em volta de 100 livros. Foi quase 500, né? Com certeza mais de 400. O número tem discussão para todo gosto. Mas foi muito mais do que os 100 livros. Ele cuidava daquela angina como se fosse uma amiga dileta, cuidava dela direitinho, dava remédio o tempo todo para que ela ficasse bem cuidada. A espiritualidade, peraí, o Chico está produzindo, o Chico está escrevendo, o Chico está sendo útil, né? Útil para a comunidade em que ele está inserido de uma maneira muito mais extensa do que estava na programação. Aproveitemos a boa vontade do Chico. E ele foi recebendo moratórias, ele viveu mais do que estava programado. Ou seja, já que nós precisamos de alguém lá para fazer esse serviço e ele já está lá... Ele está fazendo um bom serviço, vamos aproveitar, deixa ele lá e podemos deixar o Emmanuel encarnar alguns anos depois. Pois é. É por aí, Almeida. Agora, por outro lado, eu estou aqui para viver 100 anos. É verdade. E eu começo a me cuidar mal, eu sou descuidado. Começa a me comprometer muito. Eu posso comprometer, mas é necessário que ele fique pelo menos até os 90. Acontece um acidente por minha descura, né? E pela minha incúria. Eu não morro, como diz outro, a espiritualidade cuida para que eu não morra, mas eu vou passar os próximos anos em cima de uma cama. Para não se comprometer mais de repente. A gente tem que compreender que os planejamentos, como é que funciona. Meu amigo. É mais dinâmico do que essa coisa amarrada. Como diz aquela história lá, teríamos muito mais para dizer, mas o tempo urge. Nosso tempo acabou. Almeida, fizemos 2 questões hoje. Na semana que vem nós continuaremos falando sobre a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Muito obrigado mais uma vez pela companhia, Almeida. Muito obrigado, eu que digo. Esse programa, esse livro, dão oportunidades incríveis. Abração para vocês. E muito obrigado a você que nos acompanha. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu dislike, o seu comentário. E nós nos encontraremos aqui na próxima semana, sempre às terças-feiras, às 19 horas, quando o nosso programa vai ao ar. Até a semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço.